E para debater sobre esse assunto tão polêmico, estão conosco hoje aqui no Arena o reitor do Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília e gerente de projetos do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Lima Costa, e também o pós-doutor e PhD em Neurociências, Fabiano de Abreu. Aos dois eu agradeço pela presença aqui no Arena, pela disponibilidade em falar conosco. Senhores, a proposta do Ministério da Educação é boa? Adolescentes não devem usar celular em sala de aula? Professor Luiz Cláudio. Primeiro, que a mensagem é equivocada. Se nós falarmos que é proibido utilizar celular, nós estamos dizendo que o celular é uma ferramenta ruim, porque se proíbe aquilo que é ruim. Na verdade, o celular é uma ferramenta excelente para várias coisas na nossa vida e nós sabemos disso. A questão que se tem é como se usa o celular. O que nós devemos orientar? A pesquisa que deve ser feita não é a escola que usa celular versus a que não usa o celular. É a escola que usa celular adequadamente contra aquela que não usa. Porque a que usa adequadamente vai fornecer cidadania digital, vai falar o que é bullying, vai falar a necessidade da socialização. Nós vimos como o celular foi tão importante na época da pandemia. Reduziu danos, fez uma série de coisas. Ele é importante para a aprendizagem. Os estudos científicos da maioria das pesquisas realizadas a partir de 2018 não mostram diferenças entre a escola que usa e que proíbe o celular. O que nós precisamos fazer com urgência, e isso é importante mesmo, é você fazer com que o celular seja usado adequadamente, na hora correta. O que se percebe nessa pesquisa, é uma pesquisa boa, interessante, traz o assunto para discussão, é que se nós estivermos numa sala de aula e tiver as mensagens ativadas, todo mundo vai sentir, evidentemente, a distração naquele momento. Esse é um uso inadequado do celular. Mas isso não implica que nós devemos proibi-lo, porque ele é extremamente importante para nós sabermos da cidadania digital, para nós falarmos do bullying, para nós falarmos da economia da atenção. Quer dizer, nós precisamos formar esses jovens dessa forma. A mensagem seria incoerente, porque nós estamos dizendo que é algo ruim, o que não é, e mais, eles vão ver todo mundo utilizando o celular, né? Nas suas casas, na sociedade. Então, o que nós precisamos é fazer o uso adequado do celular, com metodologias perfeitas, claro, proibindo os excessos, mas é importante, nós estamos numa sociedade de avanços científicos fantásticos da tecnologia. Os jovens que usam tecnologia têm vantagem sobre os jovens que não usam tecnologia. A forma que deve ser discutida, e não a proibição do instrumento. Senhores, para a gente equilibrar o debate, cada um terá direito a 2 minutos na resposta, pode ser? Professor Fabiano, e aí? Há um equívoco ou não? Antes tarde do que nunca. Então, eu gosto dessa decisão, até porque aqui na Europa, na França, tem a proibição e trouxe resultado. Estudos científicos já comprovaram que o uso deveria ser de 2 horas por dia. Então, você já usa em casa. Você já vai completar as 2 horas de uso em casa, não tem necessidade de utilizar na escola. E a gente está tendo um problema muito mais urgente no Brasil, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São dados da OMS. E é um dos maiores consumidores de rede social e de celular do mundo. Então, tem que tomar medidas mais drásticas no Brasil, porque é relativo às estatísticas do próprio país. E temos que analisar que o córtex pré-frontal, a região do cérebro relacionado à coerência, à lógica, à prevenção, ela termina de se formar, a depender do indivíduo, até os 30 anos de idade. Então, uma criança e jovem, ele não vai se conter, ele vai acabar entrando na rede social. Claro, a depender do indivíduo, da genética, mas a maioria vai acabar se rendendo à rede social. Então, como é que vai controlar isso? Levando em consideração que os próprios pais também acabam incentivando, então a escola serve como a segunda opção de educação e deve sim não permitir o uso de celular. Agora, senhores, a escola conseguiria monitorar primeiro e depois conseguir fazer com que o uso do celular seria um uso correto? Professor Luiz Cláudio. Primeiro é isso, nós vamos trazer uma atenção desnecessária para a escola. E eu acho que a escola é lugar de cidadania, cidadania digital. Nós discutimos essas questões, o que é o cyberbullying, o que é a ética da imagem, como é que eu devo usar o celular corretamente, né? Se nós percebemos que existe realmente, a gente sabe que tem um uso completamente inadequado, conteúdos inadequados, aonde que nós vamos discutir isso? Evidentemente que na família e na escola. É esse o local da cidadania. Falar que o instrumento celular é ruim é um equívoco, ele não é ruim. A utilização do celular, e é onde nós vamos aprender isso. Antigamente,
nós tínhamos diversas maneiras, né, de educação. Hoje nós estamos numa sociedade completamente digital. Eu vou me referir aqui a um artigo de 2024 que foi publicado na Alemanha e que mostra que não existe diferença. Fez um estudo agora recente, né, foi publicado na Education Science, que não existe diferença no aprendizado, diferença mínima na atenção, mas não existe isso. A Unesco aponta que nós devemos ter muito cuidado com essa medida de proibir, porque a mensagem é clara quando você proíbe, né? Você proíbe algo que é ruim. E a pergunta, o celular é ruim? Não. O uso inadequado é ruim. Então, nós precisamos discutir isso na escola, debater isso na escola, mostrar como é que se usa adequadamente, qual é a nova ética digital, como é que é a ética das redes sociais, e o que é o bullying, não é? Nós precisamos rediscutir isso. E, para mim, um local adequado é a escola. Nós temos que fazer um dos locais adequados, evidentemente, né? Nós precisamos fazer isso. A proibição em si é a mensagem equivocada numa sociedade tecnológica, que os jovens cada vez mais tecnológicos, nós estamos aí na era da inteligência artificial, né? E que a tecnologia precisa ser utilizada. Olha, eu vivi esse momento com a calculadora, eu vivi esse momento que queria se proibir a calculadora, computador, e muito antes disso já acontecia. Eu acho que tecnologia é extremamente importante. A tecnologia nada mais é, o que ela faz é potencializar a intenção humana. Então, nós temos que trabalhar com os nossos jovens como é que usa adequadamente essa tecnologia. É uma das funções da escola, né? E não proibir. Eu proíbo e daí? Ele vai ver todo mundo utilizando fora da escola e na escola ele não utiliza. Repito, é necessário o uso adequado, mas não a proibição. Professor Fabiano? Eu compreendo o que o professor quer dizer em relação ao uso adequado, sim, concordo, e principalmente a educação dentro de casa. Mas tem um estudo, por exemplo, da Noruega, que desde 1970 o QI humano, a inteligência humana, vem diminuindo por causa do uso excessivo de televisão, mas isso acentuou gravemente após o uso do celular e o uso excessivo de rede social. Eu tenho um estudo que eu fiz, que foi publicado em 2018, que comprova que a sociedade, as crianças, os jovens estão ficando mais inteligentes com o uso excessivo do celular. Então, tem uma outra questão também, que é a própria violência e o roubo, porque se rouba muito celular na rua, então a criança estaria correndo menos risco, o jovem também menos risco, porque ele não precisaria usar o telefone na escola, levar o telefone, nem voltar com o telefone, então corre menos risco também de ser assaltado. Eu penso o seguinte, tem que sim controlar como vai utilizar o celular, tem que ter uma educação parental dentro de casa, sim, claro, mas existe muito tempo dentro de casa para usar o telefone, não precisa usar o telefone dentro da escola. E dentro da escola você pode usar a tecnologia com um notebook ou aparelhos que possam fornecer. Aqui em Portugal, por exemplo, a escola pública dá notebook para todas as pessoas, todas as crianças e jovens. E o notebook ele é restrito apenas ao uso para estudos e não para uso de rede social. É só colocar sistema de bloqueio. Agora, senhores, quando se trata de escola pública, por exemplo, aqui no Brasil também há várias escolas que utilizam o celular para fornecer material, as editoras, materiais para os alunos, né? E se tratando de escola pública, como é que poderia funcionar? Professor Luiz Cláudio. Esse é um problema. Veja, os nossos professores, hoje nós sabemos da importância do professor no Brasil, o quanto ele se dedica, o quanto ele faz. Imagina agora ele vai ter que proibir, que é diferente você proibir de você controlar o uso. Eu conheço vários professores que utilizam o celular, utilizam a Khan Academy, só para citar um exemplo, que ajuda demais os estudantes no celular, porque nem todo mundo tem um laptop, nem toda escola vai poder dar um laptop. Nós vivemos isso no Brasil, nós sabemos a discrepância que nós temos de inclusão digital no nosso país. O celular hoje quase todo mundo tem. Ele pode ser usado academicamente de forma extremamente positiva, né? Nós podemos aproveitar esse momento que nós perdemos na pandemia, tá? Porque nós vimos o quanto o celular foi importante na pandemia, que vários estudantes não tinham os seus outros devices. O que ele tinha era o celular. Ele não tinha o notebook, não tinha nada. E ele ajudou a amenizar, reduzir os impactos. Nós perdemos aquele momento de fazer essa grande discussão, de mostrar como é que se usa isso adequadamente. E nós vamos levar para os nossos quase 50 milhões de estudantes de educação básica, 2 milhões de professores que estão aí, essa pressão, vai ter que controlar, vai ter que checar o bolso, vai ter que todo mundo colocar na entrada. Vários países fazem isso, tem cerca de mais de 12 países no mundo que fazem isso, e eu repito, cientificamente nenhum deles mostrou melhora, nenhum nem outro, né? Tem que ter os cuidados. Eu acho que nós precisamos, sim, a discussão é boa, por isso que eu gosto da discussão. A discussão é extremamente positiva, mas eu acho que simplesmente fazer algo proibindo que você não pode mais utilizar o celular
O que nós vamos fazer com o nosso jovem? Quem vai falar com ele sobre cidadania digital? Quem vai falar com ele sobre a ética das redes sociais? Quem vai falar com ele sobre o bullying? Como é que nós vamos discutir o uso disso pedagógico? Isso vai ficar perdido simplesmente numa proibição que, a minha impressão, não vai funcionar por diversas razões e não vai resolver o que nós queremos. Eu acho que todos nós queremos a mesma coisa, não é? O problema é a fórmula. Faça um decreto proibindo. E eu creio que tecnologia você não proíbe. Tecnologia você ensina a utilizar eticamente, você ensina essa nova juventude completamente digital a fazer o uso adequado. E o celular é extremamente positivo em todo sentido, até para a segurança dos pais. Você imagina o pai que quer falar com o estudante na escola e não pode mais, não é? Porque não vai poder. Claro que tem que ser o uso adequado, mas é preciso nós refletirmos sobre isso. E nós fazermos a inclusão digital, discutirmos a ética digital, a cidadania digital, no momento que nós estamos vivendo. Professor Fabiano, sua opinião? Se adapta. Eu vou usar 2 estudos de caso. Meu enteado e minha filha. Minha filha, de um outro casamento, veio morar em Portugal ano passado e foi acostumada a usar o celular. O meu enteado, 14 anos de idade, minha filha também 14 anos, meu enteado nunca teve um celular. Ele disputa entre os melhores alunos da turma. Só tira boas notas, a cognição dele está muito bem. A minha filha já tem aqueles comportamentos já com maior déficit de atenção, né, aqueles comportamentos típicos de pessoas que usam bastante o telefone. E eu tirei o telefone dela. E até teve um argumento do tipo, mas se acontecer alguma coisa na rua ou precisar ligar, essas coisas. Eu falei, não tem problema, eu vou comprar o walkie-talkie. E eu comprei o walkie-talkie, eles vão usar o walkie-talkie, passa o rádio se acontecer alguma coisa. Porque eu defendo, não somente eu, mas cientistas, vários de Harvard, por exemplo, não dão telefone só quando completar a idade da faculdade. Pronto, aí vai ter o telefone. Porque você acostuma. Se você perguntar ao meu enteado se ele sente falta, ele fala que eu não sei, eu nunca tive telefone e minha vida é maravilhosa. Ele tem o tempo dele aqui em casa, com videogame, com jogos, uma vida normal. Mas ele não precisa do telefone, ele não foi acostumado com isso. É como minha filha que nunca tomou refrigerante. E hoje, com 14 anos, ela não gosta de tomar nada com gás, porque ela não foi acostumada com refrigerante. Então, isso é uma questão de educação. Se nós educarmos desde antes, desde sempre, não utilizando em excesso, a pessoa não vai sentir falta. E mais, o meu enteado, 14 anos, publicou um artigo científico, é um menino bastante inteligente, usa tecnologia e muito bem, acabou de fazer um jogo, por exemplo, usando programação. E não precisou de celular para isso. Começamos com o reitor do Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília e gerente de projetos do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Lima Costa. Posso só fazer uma correção? Desculpa, é Luiz Cláudio Costa, eu não sou gerente de projetos do Ministério da Educação. Peço desculpas pelo lapso, professor, perdão. Conversamos também com o pós-doutor e PhD em neurociências, Fabiano de Abreu. Aos dois, eu agradeço pela disponibilidade e pela presença aqui na CNN. Professor, perdão pelo lapso, viu? Peço desculpas. Sem problema. Até a próxima, querido. Obrigado. Até logo, obrigado. Até logo, professor.